Vamos falar então sobre os cotovelos, né? O que significa os cotovelos? O cotovelo ele é o nosso senso de espaço, né, no meio, ali no meio onde eu estou, no meio em que eu estou vivendo, né? E também em relação à minha postura acolhedora, né? Ele também está relacionado à mudança de direção e à abertura para aceitar novas experiências. Ou seja, o nosso cotovelo é aquilo que permite a gente abrir espaço, né? É o que permite a gente se abrir para ocupar mais espaço no meio. Então, por isso que ele está relacionado emocionalmente a isso, a esse espaço no meio e em relação à minha postura acolhedora, né? Ele está relacionado com a minha capacidade de lidar com as diferenças, né? Com a receptividade. Por quê? Porque o cotovelo, ao mesmo tempo em que ele me dá a capacidade de trazer para perto de mim pessoas e situações, ele faz com que eu abrace, né, pessoas e situações, ele também faz com que eu empurre, ele também faz com que eu mantenha longe de mim as coisas e situações que eu não quero. Quando a gente não quer abraçar alguém, a gente usa, né, os cotovelos para a gente esticar bem o braço para não abraçar. Então, ao mesmo tempo que ele me permite trazer para o peito e abraçar, ele também me permite empurrar e afastar de mim, né? Então, assim que eu ocupo um espaço no meio, os meus cotovelos estão ligados a isso, né? Isso, sabe quando a gente fala, assim, que a gente ouve falar muito, quando a pessoa fala pelos cotovelos? Essa uma frase aí conhecida, acho que praticamente por todos nós aqui, né? A pessoa fala pelos cotovelos, porque significa justamente isso, né? Quando eu expando o meu cotovelo, eu estou ocupando mais espaço no meio. Então, quando a pessoa fala pelos cotovelos, ela está ocupando o espaço, ela está ocupando o momento, né? É justamente por isso. E aí, assim, se eu bato o cotovelo, quando às vezes a gente bate o cotovelo, né? O que significa? Que eu tô com algum conflito, né, de limitação aí do ambiente. Então, situações, lugares que eu tive alguns episódios desagradáveis, né, a gente costuma dizer também, bater o cotovelo é amor de sogra. Por quê? Porque existe uma crença, existe um paradigma de que as sogras não são legais, de que as sogras não né, enfim, de que a sogra não tem ciúmes do filho ou da filha, que né, sogra é ruim. Então, quando a gente bate o cotovelo, significa que eu estou tendo algum conflito ou alguma limitação no ambiente. Por que está relacionado também a questão de amor de sogra? Porque como existe essa cultura, as pessoas acabaram ligando uma coisa à outra. Bati o cotovelo significa que, né, se minha sogra não é legal, minha sogra me incomoda, minha sogra é isso ou aquilo. E aí eu estou em conflito com aquele ambiente, eu estou em conflito com aquela sogra, com aquela pessoa. E aí por isso que a gente bate o cotovelo, e quando se bate se fala esse ditado, tá? Mas não, na verdade não tem nada concreto relacionado às sogras, né? Então, isso é uma crença, nem todas as sogras são assim como a gente também não é de uma maneira só com todas as pessoas. Mas, enfim, bateu o cotovelo, para pensar aonde tu te sentiu limitada, aonde tu te sentiu desconfortável, aonde tu viu que presenciou algum episódio, algum momento desagradável na tua vida. E aí, por isso, né, o bater o cotovelo é um aviso do que eu tenho que olhar. E aí a dor no cotovelo, que também tem um ditado popular, a pessoa está com dor no cotovelo, né? Porque é justamente isso, a dor no cotovelo está ligado a eu me sentir inferior diante das outras pessoas, né? Eu não fazer parte, eu me sentir como que eu não estou fazendo parte dos momentos agradáveis, dos momentos legais, e nem dos privilégios, das coisas boas que aquele ambiente tem, daquele ambiente proporciona. Eu não me senti fazendo parte disso, né? Ele está compatível também com a inveja, quando a gente deseja o que a gente não tem. E aí a gente passa também não só a desejar o que a outra pessoa tem, como a gente
começa a desejar que a outra pessoa perca aquilo, ou pelo menos por que ela tem e eu não, por que ela consegue e eu não. Então a dor de cotovelo ela é literalmente relacionada a essa questão da inveja mesmo, né? Então tem coisas que o dito popular tem muita verdade, não assim claramente, né? Mas tem um fundo de verdade em alguns ditos populares. E é só a gente se ater e perceber a isso. Então, se eu tô com dor de fato no meu cotovelo, se a minha tendinite, por exemplo, é no meu cotovelo, se a minha bursite é no meu cotovelo, além de eu estar com raiva, eu tô com raiva por quê? Porque eu tô me sentindo inferior a alguém, eu tô com inveja de alguém, eu não consigo ter o que a outra pessoa teve. Aí vocês podem estar pensando assim, ai meu, eu não tenho inveja. Gente, a inveja todo mundo tem. Porém, se rotulou a inveja como sendo algo abominável. Mas nem sempre é aquela inveja, a gente tem vergonha de dizer que tem inveja. Não, é às vezes a gente achar tão legal aquilo que o outro conseguiu conquistar e a gente quer ter igual. Isso é também uma certa inveja. Só que quando a gente começa a querer que o outro perca, aí sim a coisa começa a ficar mais pesada, né, e mais feia, digamos assim. Mas a dor no cotovelo é isso, então começa a observar os teus pensamentos, do que tu tá com inveja e o que tu tá desejando para essa pessoa. Gente, pra gente conseguir curar qualquer dor e qualquer doença, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser íntegro com a gente mesmo e ser humilde, de reconhecer. Se eu não tivesse sentindo inveja de ninguém, se eu não tivesse me sentindo inferior, se eu não tivesse com raiva, eu não tava com nenhuma dor. Se eu tô com uma dor e com uma doença, é porque tem alguma coisa acontecendo na minha mente, no meu subconsciente, nos meus sentimentos. E é para isso que eu tenho que olhar. Então, e não é feio eu sentir, não é feio eu ter uma dor, não é feio eu ter uma doença. Então não nega a tua doença, aceita ela, a tua dor, a tua doença e olha para ela para entender o que ela está querendo te dizer, para mudar o teu padrão. Toda e qualquer doença é um padrão que está faltando no teu subconsciente. Porque o padrão que já existe lá é o que está te causando essa dor ou essa doença. Então vamos ser íntegros, vamos ser humildes com a gente mesmo e vamos olhar para a nossa dor, o que o nosso corpo está querendo me dizer. Se eu não estivesse invejando ninguém, se eu não estivesse com raiva de ninguém, se eu não estivesse me sentindo inferior a ninguém, eu não estaria com essa dor no cotovelo, eu não estaria machucado meu cotovelo. Então, se eu não estivesse aí com conflito em relação ao ambiente, eu não estaria com isso. Então lembra que eu falei antes ali que o cotovelo é o que puxa e é o que afasta. Se eu estou com dor no cotovelo, eu estou afastando um padrão, eu estou afastando uma ideia, eu estou afastando uma pessoa. Dor no cotovelo também está muito relacionado a eu não aceitar as pessoas como elas são, a eu querer que as pessoas sejam... por quê? Porque eu estou afastando de mim, eu não tô me permitindo acolher aquela pessoa como ela é. E se eu não estou acolhendo aquela pessoa como ela é, eu estou empurrando as crenças dela, a verdade dela, a vida dela, os direitos dela de mim. E a partir do momento que eu estou afastando, eu estou forçando o meu cotovelo. Isso energeticamente, eu não preciso fazer no físico. Se eu pensar, eu estou fazendo no meu campo energético. Certo? Então vamos avaliar, vamos analisar aí da onde é que está vindo esta dor no cotovelo, E aí começando a aceitar as pessoas como elas são, começando a ver a minha capacidade, começando a me sentir capaz de realizar o que eu quiser também, E não sem precisar que o outro perca para eu poder ter. Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho do punho. O que significa o punho? O punho é a nossa capacidade, a nossa habilidade realizadora. É a nossa capacidade de aprender algo com alguém, com os outros, para que melhore a nossa performance. É a nossa facilidade de movimento.
Então vamos lá, o que significa dor no punho? Meu punho está doendo. Significa que eu rompi comigo mesmo, que eu quebrei essa minha confiança em mim durante uma atuação, né? Então, deixando aí a minha autorreferência, o meu toque, né, o meu estilo na realização de alguma tarefa aí, das tarefas do dia a dia ou do meu trabalho, e fazer só o que os outros dizem, né? Então, ela está relacionada aí ao excesso também de abertura que eu tô dando pro outro, e por isso eu fiz esta, como a gente diz, essa abertura no pulso, né? Quando a gente diz que o meu pulso está aberto, sim, eu dei muita abertura para os outros, deixei de dar o meu toque, né? Às vezes a gente, por exemplo, quando vai num restaurante, alguma coisa assim, ou a gente vai fazer a nossa comida, e aí pega aquela receita ali, segue a risca. E aí, eu tô dando só um exemplo, né? E vocês podem utilizar aí na realidade de vocês. Mas às vezes a gente pega uma receita e segue a risca aquela receita. E mesmo que eu sinta que, eu poderia botar o temperinho, sei lá, um oreganozinho aqui, também ia ficar bom. Mas eu não coloco, porque eu quero seguir a risca essa receita, porque eu começo a dar muita abertura pro outro. E aí eu não não me sinto capaz de botar. Por mais que eu pense que ficaria bom, eu disse, não, mas, né, isso é bobagem da minha cabeça. Se o outro está dizendo que é assim é melhor, então assim é melhor. E aí eu não coloco. Ou seja, eu vou dando essa abertura pro outro, eu vou abrindo o meu pulso. E vou abrindo mão daquilo que eu gosto em função do que o outro está me dizendo. Então, essa dor no pulso é eu romper com os meus próprios valores. É eu abrir mão dos meus valores, né, e dar essa abertura para que os outros me digam como realizar minhas tarefas no estilo deles. É eu não botar mais o meu estilo nas coisas, é eu não botar mais o meu estilo na minha casa, no meu trabalho, no meu cabelo, nas minhas roupas, na minha comida, e dando só abertura para o outro. Então isso é a dor no punho. Se eu tô com dor no punho, eu preciso ver, preciso analisar para quem e o que eu tô abrindo mão, qual é o meu valor que eu tô abrindo mão para seguir só o que o outro tá falando. E aí tem no pulso a síndrome do túnel do carpo. Então a síndrome do túnel do carpo, ela significa raiva e frustração, né, com as supostas injustiças aí da vida. Ou seja, é a falta de flexibilidade na execução aí do que eu tenho que fazer, das minhas tarefas, né? Quem tem síndrome do carpo, a pessoa precisa se analisar. Por quê? Porque ela se tornou já metódica, ela se tornou sistemática para realizar as tarefas dela, ela já não aceita mais a opinião dos outros, né, e não permite mais ser ajudada. Ela já prefere fazer do jeito dela, mesmo que ela se sinta cansativa, mesmo que ela se sinta pesada, ela faz tudo do mesmo jeito e do jeito dela, porque ela prefere ter o domínio daquilo que ela está fazendo, daquela tarefa ali, do que arriscar em coisas que daqui a pouco não vai dar certo. Assim como ela também prefere... A pessoa ela acaba se sistematizando demais numa eventual tarefa e ela prefere, por mais que esteja cansativo, fazer aquela tarefa sistemática dela do que aprender uma nova habilidade, porque aprender uma nova habilidade é algo desconhecido para ela. Então ela tem muita resistência à mudança, ela não quer sair da zona do conforto, né? E aí ela fica apegada aos vícios na forma de fazer as coisas. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui eu sei fazer com maestria e desse jeitinho, tem que ser desse jeitinho. Então eu não me abro, né? Eu resisto às mudanças para não sair dessa zona do conforto, porque eu estou com vícios na forma de fazer as coisas, né? Então ela, muitas vezes para ela até prefere aprender uma coisa que ela nunca fez na vida
do que ela ter que inovar aquilo que ela já sabe. Se ela tiver que aprender novas formas de fazer aquilo que ela já sabe, ela não se sente bem, né? Ela não quer sair daquela zona de conforto, como eu falei ali antes. Então ela prefere, às vezes, aprender uma coisa que ela nunca fez na vida para não ter que inovar naquela que ela já fez. Então a síndrome do carpo, ela é isto, é essa raiva e essa frustração, né, com as supostas injustiças aí da vida, né? Porque eu não sou flexível na execução das tarefas e eu acho que é tudo muito... que é injusto, né? É injusto eu ter que fazer isso, é injusto estarem me cobrando isso, como é que estão me cobrando que isso está errado se eu faço dessa maneira e esse é o passo a passo e isso está certinho, né? Então a vida está sendo injusta comigo porque eu estou fazendo aqui, sabe, cavalo de carroça que anda assim, com aquele negocinho assim, é mais ou menos isso, né? Se eu não consigo olhar para os lados, para aprender, para inovar naquilo que eu estou fazendo, eu vou criando essa síndrome do túnel do carpo no meu braço. Certo, gente? Então, vamos analisar o que a gente está sentindo, vamos analisar o que o nosso corpo tá nos dizendo, para saber, é uma forma mais rápida, aceitar o que o corpo está nos dizendo, às vezes é uma forma mais rápida da gente conseguir evoluir. Por quê? Porque se tá no corpo, já tá no campo emocional há muito tempo. Nada vem do dia para a noite, né? Nada vem... Eu vejo hoje também as pessoas dizendo que em função da pandemia se tornaram ansiosas. Não! Ninguém se torna ansioso, ninguém tem uma síndrome do túnel do carpo, ninguém tem uma bursite, ninguém tem uma dor no cotovelo, ninguém tem uma tendinite da noite pro dia. Quando as coisas se manifestam no físico, elas já estão no campo energético há muito tempo, elas já estão ali no teu campo anímico, né, que a gente chama, que é na aura, digamos assim, que é o campo energético há muito tempo. Então ela tem que estourar em algum lugar, quando aquilo ali, quando esses sentimentos, esses padrões de sentimentos, né, de raiva, de inveja, de incapacidade, de obrigação, seja lá o que for, quando a gente está sentindo esses padrões por muito tempo, quando a gente está pensando que tudo é uma obrigação, uma injustiça por muito tempo, vai ter um momento em que vai ter que explodir em algum lugar no campo físico, porque eu cocriei essa doença, né, sentindo essa emoção por muito tempo. Então, ela vai ter que se manifestar no corpo físico. E quando ela se manifestar no corpo físico, não foi por causa de uma pandemia, não foi por causa desse último trabalho. Não, isso foi, de repente, a gota d'água. Mas eu já venho sentindo isso há muito tempo. Então, uma coisa comum também, uma dica que eu dou aqui pra vocês, eu tô com um problema nessas articulações aí, tô com alguma dessas ites, mas não tô... realmente, quando eu tava trabalhando eu sentia raiva do meu chefe, ou eu tava com raiva do meu marido, mas já passou. Ok, mas lembra que isso não é da noite pro dia. Então, se explodiu no teu físico uma bursite, vai olhar lá desde a tua infância. Quem que tu sentia raiva lá na tua infância? Por isso que tá ligado aí também a questões de ser em relação a alguma alteridade. Sentia raiva do pai, sentia raiva da mãe, do avô, do professor, da tia que cuidava, enfim. Enquanto a raiva não for ressignificada, enquanto esse sentimento não for ressignificado, vai vir episódios na tua vida para trazer isso à tona, né? Então não é por causa do último emprego, não é por causa da pandemia que tu tá com uma bursite, com uma ansiedade, seja lá o que for. Então a gente tem que olhar, tem que ser íntegro e tem que olhar para trás e soltar o passado. Soltar o passado é ressignificar, soltar o passado é entender que todo mundo veio com uma missão e todo mundo está sendo um instrumento na vida do outro para manifestar o que o outro está sentindo, né? Então não é pessoal, é uma manifestação daquilo. As pessoas que estão na vida de vocês é porque são uma manifestação dos sentimentos de vocês mesmos. Então muda o sentimento, muda os padrões para mudar a realidade, né? Cura as tuas emoções, seja íntegro contigo, olhe para as tuas dores para curar a tua doença, para curar a tua síndrome, para curar as tuas ites.